Pag Chub, um carro, no começo dos anos 90? Não conheço não. Rapaziada, nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando desse carro aí quase desconhecido pela maioria das pessoas. É o PagShub. É um fora de série que foi feito por uma empresa chamada Pag, né? Que era de um dos donos da Dacom, né? É um carro muito curioso, que acredite se quiser, ele tem a plataforma do Santana, embora pareça um Gol. Vamos ver mais a respeito dele aí. Dando continuidade ao resgate da indústria automobilística brasileira. Trazemos hoje um fora de série praticamente desconhecido, o PagShub. Feito sob a plataforma do Volkswagen Santana, ele foi uma aposta nacional antes da liberação da importação de veículos. A Piaget, Projects de Avant-Garde, fundada por Paulo de Aguiar Goulart, era uma divisão da famosa Dacom S.A. A empresa de Santana de Parnaíba contava com a participação do célebre designer Anísio Campos em suas criações. Tanto Anísio quanto Goulart vinham das pistas e tinham muita experiência com a mecânica Volkswagen. Já haviam trabalhado juntos no icônico Dacom 828, microcarro de luxo com design inspirado no Porsche 926, e em meados dos anos 80 fizeram o Pagnic, outro minicarro de 2 lugares, só que baseado na plataforma da Saveiro. Antes do Chub, Anísio e Goulart desenvolveram uma versão 4 lugares em 1989. Usando o monobloco do Voyage. Com o sucesso desta versão, a dupla tratou de elaborar outro modelo, ainda maior e mais espaçoso, executando a tradicional técnica artesanal. Assim nascia o Chub. Um carro idealizado tomando por base os Volkswagen Golf e Sirocco, mas com a plataforma do Santana de 2 portas, que tinha 10 centímetros a mais de largura que o Voyage, e entre eixos 20 centímetros mais longo. A transformação começava eliminando o terceiro volume da plataforma do Santana, mas com cuidado no reposicionamento do sistema de escapamento. A traseira era feita de plástico com reforço de fibra de vidro e era fixada com adesivo industrial. Tinha as lanternas da perua Quantum e no para-choque traseiro tinha a inscrição PAG, iniciais de Paulo Goulart. A tampa do porta-malas era presa na parte inferior e a falta de espaço levou Anísio a adotar um estepe temporal. Uma das características ainda presentes nos Volks da época. As calhas no teto foram excluídas no Chub. Harmonizar a plataforma do Santana, um sedã médio, com as linhas de um hatch, não foi fácil, sobretudo na frente, devido ao grande radiador do Volkswagen. Paralamas e para-choques dianteiros formavam uma peça única. Os faróis do Gol foram usados no lugar dos faróis do Santana. Como em outros projetos da Pag, a parte interna do veículo não sofreu modificações. A fim de garantir acabamento igual ao do carro de série, evitando improvisos que poderiam prejudicar a imagem final do produto. Assim, foram mantidos equipamentos de série os opcionais do Santana GLS, como ar-condicionado, bancos recaro, rádio com código, teto solar, etc. Como opcional, manteve-se apenas o câmbio automático. Na parte mecânica não existem modificações. O motor era também do Santana, o famoso AP2000 carburado. Freios, câmbio e suspensão também eram os mesmos do Santana. O Chub era oferecido nas cores originais do Santana. Para facilitar a manutenção, e já vinham com teto solar. As opções mecânicas eram originais da Volkswagen, podendo ter a injeção eletrônica do Gol GTI, que também poderia ser combinada com o cabeçote de 16 válvulas importado, o mesmo do Golf GTI alemão, elevando a potência para 145 cavalos. Nessa versão, o teto solar tinha acionamento elétrico.
A aparência agressiva e o desenho exclusivo da carroceria eram o que mais chamavam a atenção no Shub. By, que significava arredondado em inglês. A primeira impressão é que o carro era pesado, mas a sensação logo desaparecia assim que começasse a andar. Sua boa direção hidráulica e os 140 quilos a menos, segundo o fabricante, faziam do Shub um carro muito gostoso de dirigir. Os modelos carburados tinham melhores arrancadas que o Santana GLS, muito ágil, com retomadas de velocidade melhores. A boa surpresa era quando se trafegava em estradas. O novo desenho da frente, mais penetrante e com um spoiler bem próximo do chão, assim como a ausência das calhas do teto, faziam com que o arrasto aerodinâmico do Shub fosse menor que dos Volkswagen da época, reduzindo sensivelmente o barulho, consequentemente, aumentando a velocidade final do carro. As suspensões, também aliviadas da carga normal, ficaram mais rígidas, mas sem comprometer o conforto do carro. Aliás, com o ar ligado e os vidros fechados, o Shub ainda se mostrava mais silencioso. O Shub era um carro que agradava em todos os aspectos. Com desenho agressivo, ele seguia a tendência atual de carros deste tipo. O design da frente, todavia, não agradava muito, pois se percebia certo anacronismo entre o conjunto ótico quadrado do Gol com relação ao desenho arredondado da carroceria, mas eram outros tempos, onde as empresas fabricantes de foras de série tinham que contar com o que havia disponível. No conjunto geral era um bom carro, mas que não foi páreo para os importados que começaram a chegar aqui.